Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, da classe adulta da editora Betel. Estamos aqui para a nossa segunda pré-aula do primeiro trimestre de 2026. E quero desde já agradecer a você que tem estado no nosso canal aí, comentando, compartilhando, curtindo. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. E quero convidar você que está aqui pela primeira vez, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para que sempre que postarmos um vídeo novo, você então pode ser avisado pelo YouTube. Que Deus possa nos dar graça durante esse ano de 2026, durante esse primeiro trimestre de 2026, para que com sabedoria do alto possamos edificar a Igreja de Cristo. E eu quero iniciar falando a respeito da pergunta que eu fiz na aula passada. Eu fiz uma pergunta na aula passada sobre o propósito da nossa chamada, para que Deus nos chamou. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas nós temos um triplo propósito na chamada de Deus na nossa vida. O primeiro propósito da nossa chamada é em relação a Deus, e nós fomos chamados a sermos adoradores. O segundo propósito é em relação à igreja. Em relação à igreja, nós somos chamados para edificar a igreja. E o terceiro propósito está no mundo, e nós fomos chamados para a evangelização. Então, nós não fomos chamados simplesmente para ficarmos sentados em um banco dando glória a Deus e aleluia. O propósito do chamado de Deus na nossa vida abrange essas três áreas. E nós precisamos estar atentos a isso, atentos ao chamado de Deus e ao propósito de Deus para nós. E esse trimestre nós estamos falando justamente sobre esse chamado, o chamado de Deus na nossa vida como discípulos de Cristo. E para que Cristo está nos discipulando? Se nós formos tomar como base o chamado dos discípulos, dos 12, nós vamos entender um pouco, a partir daí, o nosso chamado. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4, o verso 19, nós vamos encontrar Jesus chamando os seus primeiros discípulos. E ele diz: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. O chamado de Jesus inicial é para treinamento dos discípulos. Ele não chamou os discípulos simplesmente por chamar, para ter discípulo, para ter seguidores. Ele tinha um propósito na chamada dos 12. E o chamado deles, o propósito era fazer deles pescadores de homens. Fazer deles discipuladores. Esse era o propósito na vida dos discípulos. Esse era o propósito de Deus para cada um deles. E nós vemos que Cristo cumpriu esse propósito na vida deles de fazê-los pescadores de homens, quando nós observamos o livro de Marcos, no capítulo 16 e o verso 15, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Lá em Mateus, capítulo 28, ele ainda diz mais: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ou seja, o chamado de Deus na nossa vida consiste em nos preparar para fazermos discípulos, para sermos discipuladores, para replicarmos aquilo que ele fez na nossa vida. Então, essa lição desse trimestre, ela tem justamente
esse propósito, nos preparar como discípulos de Cristo para que sejamos discipuladores, para que sejamos exemplos para aqueles que chegam até a casa do Senhor, para aqueles que aceitam o chamado de Deus na sua vida. Vamos à nossa lição de hoje, logo após a nossa vinheta. Muito bem, lição de número 2. Essa lição será aplicada no dia 11 de janeiro, tendo o título Princípios Bíblicos para a Vida dos Discípulos de Cristo. Então, nesta lição, nós vamos aprender alguns princípios bíblicos estabelecidos pelo próprio Deus para a vida daqueles que decidem aceitar o convite para serem discípulos de Jesus. E esses princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo revelam que seguir a Jesus vai além de uma crença intelectual. Vai além de dizer eu creio, eu sou filho de Deus, eu aceitei a Jesus, vai além disso. Esses princípios revelam que ser discípulo de Jesus trata-se de um compromisso diário de obediência, de renúncia e de transformação interior. Porque o discipulado verdadeiro, ele é moldado pela palavra. E essa palavra orienta as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, nos conduzindo a viver segundo os valores do reino de Deus. Na prática, esses princípios, eles se expressam em amor, amor sacrificial, em humildade, em perseverança, em fidelidade. O discípulo de Cristo, ele aprende que a vida cristã não é guiada por conveniência. Ele não obedece só quando lhe é conveniente. Ele não serve só quando lhe é conveniente. Mas aprendemos com os princípios para a vida do discípulo que a vida cristã ela é guiada pela vontade de Deus. E é a vontade de Deus que deve prevalecer na vida daquele que decide aceitar o convite de Cristo. Assim, cada passo dado na fé reflete o caráter de Cristo e aponta outros para Ele. Assim, nós devemos examinar diariamente, à luz da palavra de Deus, como está sendo a nossa caminhada? Como está sendo o nosso discipulado? De fato, está sendo impresso em nós a imagem de Cristo? De fato, nós estamos refletindo a imagem de Cristo no nosso dia a dia? A partir desta reflexão, devemos alinhar as nossas escolhas e as nossas atitudes ao ensinamento do Mestre, ao ensinamento de Cristo para a nossa vida. Nosso textuário, Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Nesse textuário, Paulo ensina que a vida do discípulo de Cristo deve ser marcado pela excelência espiritual. E também pela motivação correta ao fazermos as coisas. Tudo que é feito no reino de Deus não deve ter como objetivo agradar pessoas. Porque quem devemos honrar é Ele. Quem devemos reconhecer como verdadeiro destinatário do nosso serviço é Ele, o próprio Deus. Quando nós compreendemos essa verdade,
ela transforma a maneira como nós vivemos, como nós trabalhamos, como nós servimos, porque nós passamos a servir a Deus com uma dedicação sincera, independente do reconhecimento das pessoas. É verdade, é bem verdade, que receber um elogio de vez em quando, ter um reconhecimento, faz bem para o nosso ego. Mas muitas das vezes faz mais mal do que bem. É importante nós observarmos que quem devemos de fato agradar é Deus. Não devemos estar trabalhando, nos esforçando para termos reconhecimento das pessoas. Porque muitas das vezes nós acabamos oferecendo o que elas gostam só para recebermos elogios. E isso é uma armadilha. Eu lembro, nós nunca tivemos costume de sair para pregar e receber alguma coisa. Apesar de pregar durante mais de 30 anos que nós pregamos, nunca tivemos esse costume de receber alguma coisa para pregar. Sempre nos deslocamos, pregamos, era aquela alegria. Nunca tive essa ideia de que se receberia para pregar. E um belo dia eu fui convidado para pregar numa igreja de um amigo, e quando terminou o culto, ele coloca no meu bolso um envelope e diz assim: é para você comer uma pizza. E tá, saí, entrei no carro, quando eu enfio a mão no bolso, que eu tiro, tinha dinheiro para umas 3, 4 pizzas. E naquele momento me passa um pensamento assim pela cabeça: rapaz, esse negócio de pregar dá dinheiro, né? Ou seja, se nos deixarmos seduzir por isso, daqui a pouco eu estou fazendo, você está fazendo por um reconhecimento humano, por uma recompensa humana. E esse não é o propósito de Cristo para as nossas vidas como seu discípulo. Eu não estou dizendo que é errado alguém receber alguma coisa para ministrar. Se ele vive disso, está certo. Agora, ele não pode fazer isso somente por esse reconhecimento, porque aí ele está fugindo daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Verdade aplicada. Nossa verdade aplicada nos diz que a vida do discípulo de Cristo em todas as áreas é norteada pelos princípios bíblicos e pela indispensável ajuda do Espírito Santo. Essa nossa verdade aplicada, ela destaca que o discípulo de Cristo não vive orientado por opiniões humanas ou por circunstâncias que sejam momentâneas, mas ele é orientado pela palavra de Deus, pelos princípios bíblicos que fornecem um fundamento seguro para cada decisão que ele toma. Enquanto o Espírito Santo atua como guia, como conselheiro, como fortalecedor na caminhada cristã. Isso para que o discípulo possa viver uma fé prática, coerente e transformadora. Então, em todas as áreas da nossa vida, o norte vem sempre da palavra de Deus. Objetivos da nossa lição são 3. O primeiro, compreender como aplicar os princípios cristãos na vida diária. Segundo, reconhecer a relevância dos padrões bíblicos na vida cotidiana. Terceiro, enfatizar que viver os valores cristãos conduz a um caminho de paz. Nosso texto de referência se encontra em Filipenses capítulo 4, do verso 5 ao verso de número 9, que diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Uma atenção especial para esse finalzinho do nosso texto de referência, quando Paulo diz: tudo aquilo que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Esse é o nosso papel como discípulo de Cristo. Poder orientar outras pessoas e no momento em que pedirem uma medida, que possamos colocar a nossa vida como medida. O que nós temos escutado durante muito tempo são as pessoas falando: não olhem para mim, olhem para Jesus. Na verdade, eles precisam olhar para mim, eles não enxergam Jesus. Eles têm que ver Jesus através da minha vida, que sou discípulo de Cristo. Ou você já viu Jesus em algum lugar? Você não vê Jesus, não com os olhos carnais. Agora, eu consigo perceber Jesus através da vida do verdadeiro discípulo. A igreja primitiva passou a ser chamada de cristãos, porque a vida deles refletia a vida do próprio Jesus. Então, as pessoas precisam olhar para mim, sim, eu preciso ter uma vida reta, sim, eu preciso buscar a cada dia a direção de Deus, para que as pessoas olhando para mim percebam Jesus na minha vida. Motivo de oração: ore para que sejamos fiéis aos princípios ensinados por Jesus. Que nós possamos a cada dia pedir que 2026 possa ser um ano de pedido diante de Deus. Não pedidos por coisas materiais, não pedidos por uma casa melhor, por um carro melhor, por um emprego melhor, ou não somente estes pedidos, mas que as nossas orações possam ser permeadas por pedidos espirituais. Pedidos diante de Deus que Ele nos fortaleça, nos capacite, nos ensine, que possamos ser discípulos melhores, refletindo a cada dia através da nossa vida, através dos princípios bíblicos, a glória de Cristo na nossa vida para as pessoas. Sendo assim, oremos. Senhor nosso Deus e Pai bendito, a Ti apresentamos a nossa vida e te pedimos, Deus, que Tu possas, através do Teu Espírito Santo, a cada dia nos capacitar para que possamos ser fiéis aos princípios bíblicos estabelecidos por Ti. Que esses princípios bíblicos, através do Teu Espírito Santo, possam em nossa vida trazer transformação, de modo que a Tua glória seja refletida através da nossa vida para aqueles que estão à nossa volta. É em nome de Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai bendito, a Ti apresentamos a nossa vida e te pedimos, Deus, que Tu possas, através do Teu Espírito Santo, a cada dia nos capacitar para que possamos ser fiéis aos princípios bíblicos estabelecidos por Ti. Que esses princípios bíblicos, através do Teu Espírito Santo, possam em nossa vida trazer transformação, de modo que a Tua glória seja refletida através da nossa vida para aqueles que estão à nossa volta. É em nome de Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos. Amém. Senhor nosso Deus e Pai bendito,
A Ti apresentamos a nossa vida e te pedimos, Deus, que Tu possas, através do esboço da nossa lição. Nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro deles, princípios bíblicos para um viver coerente. O segundo, o padrão bíblico para a vida do cristão. E o terceiro, a vida cristã. Esses são os 3 tópicos da nossa lição. Nossa introdução, na nossa lição de hoje, nós vamos ver algumas orientações sobre o discipulado cristão, que é vivido no nosso cotidiano, nas escolhas simples e nas decisões constantes da nossa vida. É assim que o discipulado cristão ele é vivido no dia a dia. É muito lindo quando nós olhamos os discípulos de Cristo no templo. Oram, cantam, glorificam, adoram, falam para o irmão que o ama, abraçam, desejam coisas boas, profetizam. Mas e no nosso dia a dia? Como tem sido essa nossa vida de discípulo de Cristo? O discípulo de Cristo, ele é chamado a orientar a sua caminhada pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Ele é chamado a reconhecer nelas a fonte segura dos princípios que modam o caráter, a conduta e a fé desse discípulo. Ao mesmo tempo, essa nossa lição de hoje, ela enfatiza que o conhecimento bíblico por si só, ele não é suficiente. Não é suficiente. É preciso dependência do Espírito Santo para que eu possa aplicar este conhecimento na minha vida diária, promovendo com isso edificação espiritual contínua, resultando em uma vida que glorifique a Deus em tudo aquilo que eu faço. Não importa se eu estou na minha casa, no convívio da minha família, estou glorificando a Deus. Não importa se estou no trabalho, no convívio com meus colegas de trabalho, com os meus funcionários ou com os meus patrões, eu estou glorificando a Deus. Não importa se negociando, se vendendo, se comprando, não importa se de férias, viajando, eu estou glorificando a Deus com o meu modo de vida, com o meu comportamento. É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa lição de número 2. E vamos ao nosso tópico 1. Princípios bíblicos para um viver coerente. É sabido de todos nós que viver segundo os princípios bíblicos é viver de forma coerente com a fé professada. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu, que falo que tenho uma fé em Cristo, devo viver conforme um discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele não separa a crença da prática. Já viram? Aqueles crentes, antigamente tinha muito isso, né? Hoje essas expressões foram sumindo, né? Eu sou crente, mas o meu braço não é. Ou seja, o indivíduo era crente, mas as práticas diárias dele era de uma pessoa belicosa, de uma pessoa intriguenta, de uma pessoa que gostava da briga. A fé na igreja parecia uma coisa excelente, mas quando saía da igreja, o braço dele não era, o facão dele não era crente. Ou seja, precisamos entender que a crença e a prática, ela deve andar juntas, coerência. Nós entendemos que o valor do reino de Deus, ou os valores do reino de Deus, devem orientar as nossas atitudes diárias, revelando de maneira concreta o caráter de Jesus na nossa vida.
Quando nós lemos primeiro aos Coríntios, capítulo de número 10 e o verso de número 31, nós encontramos Paulo falando que quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quando nós prezamos por isso, nós demonstramos o caráter de Cristo na nossa vida. O caráter de Cristo nos nossos relacionamentos. O caráter de Cristo no nosso dia a dia. Tópico 1.1. Estudar a palavra e meditar nela. Ler a Bíblia é algo feito por muitos cristãos. Alguns fazem a leitura da palavra anualmente. Todos os anos tem pessoas que leem a Bíblia. Todos os anos tem pessoas que leem a Bíblia até mais de uma vez. É preciso nós entendermos que não basta nós lermos. É preciso estudar e meditar na palavra, colocando essa palavra em prática. A meditação, o estudo, a prática dessa palavra é essencial para o crescimento espiritual do discípulo de Cristo. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. E como revelação de Deus, ela alimenta a nossa fé. Ela nos conduz à maturidade, ela nos capacita a discernir a vontade do Senhor e viver essa vontade no nosso dia a dia. Conforme Pedro nos fala na sua primeira carta, no capítulo 2 e o verso 2, ele vai nos dizer que nós, como crianças recém-nascidas, devemos desejar de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçamos para a salvação. Esse leite nada mais é do que o alimento dado por Deus através da sua palavra. Quando a palavra ela é lida, ela é meditada, ela é praticada, ela se torna uma direção segura para a nossa vida. Ela ilumina o nosso caminho da fé. É isso que o salmista declara no Salmo 119 e o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso é importante separarmos um tempo diariamente para fazermos uma leitura, uma meditação na palavra do Senhor e sempre que fizermos isso, pedirmos ao Espírito Santo que nos dê graça, nos fortaleça para que nós possamos colocar esta palavra que lemos na nossa prática diária. Essa leitura diária, ela tem o mesmo efeito no nosso espírito que aquele tempo que nós separamos todos os dias para o almoço. Esse mesmo efeito que o almoço tem para o nosso corpo, essa leitura bíblica tem para o nosso espírito. Nos alimenta, nos sustenta e nos fortalece. É importante nós observarmos que, como eu disse anteriormente, só ler, só meditar não é suficiente. É preciso colocar ela em prática. A prática é que vai fazer a diferença no meu crescimento espiritual. Paulo diz que nós devemos exercitar a nossa fé. Então, nós nos alimentamos da palavra e exercitamos a nossa fé. Exercitar é colocar em prática. É interessante observarmos, imagine uma pessoa que só come e fica deitado o dia todo, durante toda a sua vida, só come. Essa pessoa vai ficar obesa, essa pessoa vai ficar doente, essa pessoa vai ficar atrofiada. Apesar dela crescer, ela não vai se desenvolver. Ela não vai ter fortalecimento nos seus ossos, nos seus músculos. Então eu preciso comer, mas eu preciso me exercitar.
Uma pessoa que lê muito a Bíblia e não coloca isso em prática, ele se torna um teólogo vazio. Ele se torna um encrenqueiro. Ele se torna aquele indivíduo que lê para discutir. Quem está lendo e colocando em prática não tem tempo para discussões vazias. Ele está preocupado em colocar aquilo em prática no seu dia a dia. Tópico 1.2, amar o próximo. Se alimentar da palavra, segundo, amar o próximo. Amar o próximo, este é um dos pilares centrais do ensino de Jesus. E isto é a expressão visível de uma vida transformada por Cristo. Nada vai expressar mais a transformação de Cristo na minha vida do que o amor. Esse princípio ele revela o coração de Deus e ele demonstra que o discipulado verdadeiro se manifesta em atitudes práticas, conforme o mandamento ensinado por Jesus em Mateus 22:39. É na vivência diária que o amor cristão se traduz em ações concretas, em ações altruístas, como ajudar os necessitados, perdoar ofensas, ouvir com empatia as pessoas e compartilhar com generosidade. Esse amor, ele ultrapassa os limites das relações próximas e ele alcança todos, tornando-se um testemunho vivo da graça de Deus. E é isso que ensina a palavra de Deus. É esse o princípio bíblico para a vida do discípulo de Cristo, como Jesus fala em Lucas 14, no verso 13 e o verso 14. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. Já prestou atenção como nós temos costume de beneficiar geralmente quem tem? E não é à toa que nós fazemos isso, é porque nós observamos que eles têm como nos retribuir. Os favores mais trabalhosos, os presentes mais caros, os convites mais belos são entregues para as pessoas que têm como nos retribuir. Sabe qual é uma das marcas de um discípulo verdadeiro? Praticar o amor por meio de atitudes concretas, intencionais a pessoas que não têm como retribuir. Precisamos observar, precisamos nos adequar, precisamos nos corrigir, precisamos observar aquilo que Deus estabelece na sua palavra para a nossa vida como discípulo de Cristo. Tópico 1.3, a transformação pelo Espírito Santo. Essa transformação espiritual do discípulo de Cristo, ela é resultado da obra contínua do Espírito Santo, que age no nosso interior para nos conformar à imagem de Cristo. Essa é a função do Espírito Santo. Nós somos a noiva e o Espírito Santo é aquela equipe que prepara a noiva para o dia do casamento. Para entregar a noiva a Cristo no dia do casamento, sem marca, sem ruga, sem mancha ou qualquer coisa semelhantes a essa. Por isso ele vai nos conformando à imagem de Cristo, fazendo em nós aquilo que nos torna atraentes diante da presença de Cristo, que é o noivo. Já viram aquele olhar quando o noivo, ali no altar, esperando a noiva, e a noiva chega diante dele, e ele olha para a noiva, e ele tem certeza que é aquela noiva que ele quer casar e viver com ela para sempre? Quando ele olha para aquela beleza, quando ele olha para aquela mulher ali na sua frente,
Pois é, uma equipe trabalhou para deixar ela daquela forma impecável ali na sua beleza. O que o Espírito Santo faz é justamente isso, ele nos transforma conforme a imagem de Cristo, conforme aquilo que Cristo tem estabelecido para a nossa vida. E esse crescimento, esse agir do Espírito Santo traz um crescimento na nossa fé. E esse crescimento não depende só de esforço humano. Ele depende de uma ação conjunta entre o homem e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos transforma, mas para isso é necessário que haja uma contrapartida minha. Lembram de Apocalipse capítulo 3 e o verso 20? Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entro em sua casa. Eu ceio com ele e ele comigo. Jesus bate, ele quer ceiar, ele quer entrar, mas ele tem uma contrapartida minha. Eu preciso abrir a porta. Permitir que o Espírito Santo governe os meus pensamentos, as minhas decisões e as minhas ações implica eu dar essa liberdade para ele. Implica eu reconhecer que é as áreas da minha vida que precisam ser renovadas, transformadas. E eu preciso buscar essa transformação no Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, o verso 2, ele fala sobre a renovação da mente. Ele fala que nós precisamos renovar a nossa mente. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mudança no nosso comportamento não é algo externo simplesmente. Não é uma mudança de conduta. É uma mudança de conduta gerada por uma mudança de pensamento. Aqueles que antes estavam mortos em suas ofensas e pecados, receberam uma nova vida em Cristo e são chamados a viver segundo essa nova realidade, sendo guiado agora e controlado pelo Espírito Santo. Paulo, ele deixa isso muito claro quando ele fala em Gálatas no capítulo 5 e o verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É interessante que Paulo ele faz uma diferença aí entre viver e andar. Viver é aquela comunhão, andar é aquela prática diária. E o que Paulo está dizendo aí é que não tem como desassociar comunhão e prática. Se temos de fato uma comunhão com Cristo, se vivemos pelo Espírito, se de fato somos filhos de Deus, nós devemos andar como filho de Deus. Se somos de fato guiados pelo Espírito, nós devemos praticar coisas guiadas pelo Espírito. Portanto, é produtivo submetermos todos os nossos pensamentos e atitudes à direção do Espírito Santo, buscando diariamente a renovação da nossa mente pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Tópico 2, o padrão bíblico para a vida. O padrão bíblico para a vida do discípulo de Cristo é viver em santidade, é viver em amor, é viver em obediência à vontade de Deus, conforme nós temos relatado na própria palavra de Deus. Nosso tópico 2.1 vai nos esclarecer alguns desses princípios. Primeiro, bom caráter. Tópico 2.1, cultivando um caráter puro. E cultivar um caráter puro é um chamado essencial na vida do discípulo de Cristo. A exortação de Paulo a Timóteo revela que a pureza não é opcional. Ela é parte do compromisso com a vida que honra a Deus. A santidade, ela reflete um coração separado para o Senhor e disposto a viver segundo os seus padrões. Outro dia, eu via uma psicóloga falando que caráter não se muda. Ah, muda sim.
se encontrar com Cristo e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, o caráter muda. A Escritura, ela nos ensina que a impureza rompe a comunhão com Deus e impede uma vida espiritual saudável. O que é essa impureza que rompe a comunhão com Deus? É fruto de um caráter ruim. E o que o Espírito Santo faz? Ele transforma esse caráter ruim em um bom caráter, no caráter de Cristo. Por isso que o discípulo ele é chamado a afastar-se de tudo aquilo que contamina o corpo e o espírito. É chamado para perseverar em uma vida santa, em uma vida íntegra. É chamado para estar consciente de que é templo do Deus vivo e é chamado para glorificá-lo em sua atitude diária. A recomendação é vigiar. Vigiar as atitudes e vigiar as escolhas que comprometem a santidade. Fazendo isso, o meu caráter vai sendo moldado pelo Espírito Santo a cada dia. Tópico 2.2. Resistindo às tentações. Resistir às tentações, isso é parte indispensável da caminhada do discípulo de Cristo. E essa vitória de resistir não ocorre pela força humana. Eu não resisti porque eu sou forte. Eu resisti porque eu pedi auxílio ao Espírito Santo. Deus ele nos capacita a enfrentar e a vencer o pecado, garantindo que juntamente com a tentação sempre haverá um livramento, conforme Paulo nos ensina na sua primeira carta, no capítulo 10 e o verso 13. A vigilância espiritual ela é fundamental para o fortalecimento da nossa fé, para a condução da vida cristã. O apóstolo Paulo, ele alertou sobre a vida segundo a carne. Ele alertou para esses perigos afirmando com clareza que as obras da carne, que viver segundo a carne, é incompatível com o reino de Deus. Diante de tudo isso, o discípulo ele é chamado a buscar uma vida cheia do Espírito Santo, perseverando em santificação, demonstrando a cada dia, por meio de suas escolhas, um compromisso real com Cristo. Portanto, vamos fechar esse ponto como fechamos o anterior, mantendo a vigilância espiritual. Essa é a recomendação. Vigilância espiritual constante. Precisamos desta vigilância para sairmos vitoriosos diante das tentações. A vigilância me faz identificar com antecedência. A vigilância me faz comparar com aquilo que eu tenho lido na palavra. A vigilância me faz escutar a voz do Espírito Santo. Quando eu estou vigiando, jamais eu serei pego de surpresa. Tópico 2.3, cultivando o amor fraternal. Cultivar o amor fraternal é um princípio fundamental, evidentemente, da vida cristã. Nós falamos isso, não é, na lição passada. A comunhão entre os irmãos. É importante nós observarmos que essa comunhão ela é parte intrínseca da vida do discípulo de Cristo. Jesus fala isso em João, que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. Porque esse amor fraternal, ele fortalece a igreja. Ele glorifica o nome de Deus. Ele revela ao mundo a realidade do Evangelho.
Uma igreja onde os irmãos se amam, onde os irmãos se respeitam, onde os irmãos têm comunhão uns com os outros, onde os irmãos estão prontos a abraçar uns aos outros nas suas dificuldades, é uma igreja que convida pessoas a experimentarem o amor de Cristo. Sabe por quê? Porque no mundo não existe isso. O mundo, ele é egoísta, o ser humano, ele é egoísta. No mundo, cada um pensa em si mesmo, mas no corpo de Cristo, não. Paulo diz que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Paulo diz que nós devemos buscar o interesse do outro antes de buscar o nosso próprio interesse. Vivendo dessa maneira, nós estaremos revelando ao mundo o poder do Evangelho de Cristo em transformar os nossos corações. Tópico 3, a vida cristã. A vida cristã, ela é um caminho de paz, é um caminho que inclui a adoração exclusiva a Cristo. E isso reflete desde nossos relacionamentos pessoais até mesmo como atuamos no mundo em que nós vivemos. E é sobre isso o nosso tópico 3. Tópico 3.1, a vida em paz com todos. Viver em paz é uma marca do verdadeiro discípulo de Cristo. Como está difícil vermos isso hoje, né? Quantas pessoas brigando, quantos pastores brigando, quantos irmãos brigãos que nós temos dentro da igreja. São irmãos que, meu Deus, gostam de uma confusão, gostam de processar uns aos outros. Muitas das vezes mais brigões do que as próprias pessoas do mundo. E é triste quando nós vemos alguém que conhecemos que não recebeu a Cristo ainda como seu Salvador e olhamos para um crente que diz que é filho de Deus e vemos que aquele que não é crente vive mais em paz do que aquele que é crente. Precisamos entender a paz de Deus. A paz que Cristo nos dá, conforme ele diz em João, no capítulo 14, o verso 25, ou 27, melhor dizendo, ele diz que a paz dele, ele não nos dá como o mundo nos dá. A paz dele é diferente. Por que a paz de Cristo é diferente? Porque a paz que ele nos concede não é circunstancial. Ou seja, ela não depende da circunstância. Se está tudo bem, eu tenho paz. Se não está tudo bem, eu não tenho paz. Se tenho dinheiro, eu estou em paz. Se eu não tenho dinheiro, eu estou aflito. Não. A paz de Cristo ela é diferente. Eu tenho paz, independente da circunstância. É por essa razão que o discípulo de Cristo ele é chamado a seguir a paz com todo, vivendo de forma harmoniosa com as pessoas ao seu redor, porque ele recebeu uma paz diferente dentro do seu coração. Essa atitude ela é fruto de um coração governado pelo Evangelho, submisso à vontade de Deus. Ter a paz de Deus no nosso interior nos leva a buscar sempre relações marcadas pelo respeito, pela reconciliação, pelo amor, pela consideração. Isso tudo em obediência às orientações estabelecidas na palavra de Deus. Uma delas, Romanos 12, 18. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se a briga for para começar comigo, vai ter paz. Se a briga depender de eu revidar, vai ter paz. Se a briga depender de eu atacar, vai ter paz. Porque naquilo que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. A recomendação é essa, buscar a paz em todos os relacionamentos. Seja ele na família, seja ele na igreja, seja ele no trabalho,
é buscar paz, é agir com sabedoria e amor diante dos conflitos, que não são poucos a nos cercar a cada dia. Tópico 3.2, a vida vitoriosa. Isso é tudo o que nós queremos, não é verdade? Uma vida vitoriosa. Mas falando de vida vitoriosa em termos cristãos, ter uma vida cristã vitoriosa é resultado de uma fé firmada em Deus, sustentado pela graça divina, pelo Espírito Santo. É essa fé firmada em Deus, sustentada pela graça, é essa fé que conduz o discípulo a enfrentar desafios com confiança, sabendo que nada é impossível para aquele que o chamou. A vida cristã vitoriosa, ela se manifesta na dependência diária de Deus, por meio da oração, da leitura da palavra, da obediência aos princípios bíblicos. Viver de forma vitoriosa, evidentemente, não quer dizer que não teremos lutas, mas é viver com a certeza, mesmo diante das lutas, que em Cristo nós encontramos propósito, nós encontramos paz e nós encontramos força para nós perseverarmos, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações. O discípulo de Cristo vai sempre refletir o amor e a verdade de Deus, demonstrando sempre maturidade espiritual e uma esperança firme em todas as áreas da sua vida. É preciso confiarmos plenamente em Deus diante das dificuldades. Sem dúvida, esta é a melhor escolha para uma vida vitoriosa. E neste ano de 2026, a nossa confiança possa estar em Deus. O salmista diz: uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nosso Deus. Jeremias, ele vai nos dizer que, capítulo 17, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte. Mas ele também diz que bendito é o homem que confia no Senhor e faz do Senhor a sua fortaleza. Que esse ano de 2026 a nossa confiança possa estar em Deus, não nas nossas forças, na nossa sabedoria, no nosso intelecto, nas nossas posses, mas em Deus, unicamente no Senhor. Tópico 3, a vida de adorador. Um discípulo também é adorador. Como falamos lá no início, o discípulo de Cristo ele tem 3 chamados básicos: em relação à evangelização, em relação à edificação, em relação à adoração. A evangelização em relação ao mundo, a edificação em relação à igreja e a adoração em relação a Deus. Então, em relação ao mundo, eu preciso evangelizar. Em relação à igreja, eu preciso edificar os meus irmãos, ajudar, contribuir para que eles cresçam. E em relação a Deus, eu preciso adorar o seu nome. A vida de adorador, ela é parte essencial do propósito de Deus para o qual o ser humano foi criado. A criatura de Deus foi criada com esse propósito, a adoração. Deus, ele busca adoradores que se relacionem com ele de forma sincera, de forma profunda, adorando-o, como disse Jesus em João 4, em espírito e em verdade. A adoração, ela vai além de momentos específicos. A adoração, ela ultrapassa o período do culto. A adoração, ela envolve louvor, ela envolve oração, ela envolve obediência. Ela deve ser expressa em todas as circunstâncias da nossa vida. A nossa vida, vivida em comunhão com Deus, é uma adoração diante da sua presença. É um reconhecimento da sua grandeza, da sua soberania. Essa postura, ela se reflete em pensamentos, em palavras, em ações
que vão glorificando a Deus, revelando uma vida totalmente consagrada e alinhada à vontade do Pai, de sermos verdadeiros adoradores. Portanto, o chamado de Deus para nós envolve cultivar uma vida de adoração contínua, além dos períodos de culto. Estou em casa, estou adorando. Estou no trabalho, estou adorando. Estou dirigindo, estou adorando. Estou no culto, estou adorando. O que quer dizer isso? Quer dizer que o meu modo de vida é uma adoração a Deus. Lembram do que Jesus disse? Eles me louvam com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Então observemos, o chamado de Deus para nós envolve cultivar uma vida de adoração contínua, além dos cultos. Onde quer que estejamos, que o nosso comportamento, nossas atitudes, decisões, reações, ações, possam adorar o nome do Senhor nosso Deus. Possa santificar o nome de Deus. Porque para isso nós fomos chamados. Concluindo, podemos considerar que viver de forma coerente a um discípulo de Cristo é resultado da ação divina. Somente através do Espírito Santo é que nós conseguimos viver de forma coerente a um discípulo de Cristo. Mas é evidente que requer uma contrapartida nossa. Requer perseverança na oração, discernimento espiritual e aplicação dos princípios bíblicos em todos os aspectos da nossa vida. Evidentemente, com a ajuda indispensável do Espírito Santo. Assim, nós damos um bom testemunho de vida perante a sociedade e o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, que você possa ser um instrumento poderoso de Deus para a edificação da vida dos seus alunos no domingo. Deus abençoe e até a lição de número 3, se assim o Senhor nos permitir.